Olá, aqui é Mauro Penaforte com mais uma semente do sucesso. E hoje é uma semente diferente, estou gravando não no carro, em trânsito, mas eu estou em casa. Eu atendi o dia todo, na verdade uma parte do dia, porque hoje foi um dia mais tranquilo, terminei mais cedo. Eu estou em casa tardinha agora, fazendo um café para mim. E eu sei que você recebe a semente pela manhã, mas eu estou te contando mais ou menos o contexto aqui. E eu vou falar justamente sobre um assunto que apareceu em 4 sessões hoje. E eu acho que não é aleatório. Provavelmente esse assunto surgiu porque ele era para vir parar numa semente. E esse não é um assunto novo na minha vida. Esse é um assunto a respeito do qual eu já falo há muitos anos. Eu tenho material da época que eu trabalhava com marketing que ficou conhecido. Foi uma palestra que eu dei, que depois virou uma palestra mesmo profissional, que eu vendia e ainda vendo, ainda faço essa palestra para empresas. Tá? Mas para você ter ideia, essa palestra eu criei deve ter uns 10 anos, não sei. E ainda vende. A primeira vez que ela foi feita, o áudio foi gravado e depois ele virou um CD que era vendido como um CD de treinamento. E esse CD bateu todos os recordes de venda da indústria. Ele foi vendido em Portugal. Pessoas brasileiras nos Estados Unidos venderam, levaram esse CD. Ele foi vendido nos Estados Unidos. Brasileiros estavam construindo rede com brasileiros nos Estados Unidos. Então, muita gente às vezes me encontra, e pessoas que me conhecem, porque ouviram meus materiais, me seguem, mas que eu não conheço. E que me encontram às vezes em aeroportos, em lugares, e vem falar sobre esse CD. Vem repetir para mim esse chavão, que daqui a pouco eu vou te dizer, que é o que está nesse material. E é muito legal o impacto que isso tem na vida das pessoas quando elas entendem esse conceito. E hoje, em algumas sessões, a gente falou justamente sobre isso. Então, falei, é uma sincronicidade, está na hora da gente falar sobre isso. Bom, eu quero te falar sobre recompensas, sobre as recompensas da vida, sobre o que nós usamos para nos recompensar, sobre o que nos satisfaz nas situações, tá? E aí você pergunta, como assim? Como assim o que nos satisfaz nas situações? Como assim o que nós usamos como recompensa? Bom, vou explicar melhor. Existem basicamente 2 tipos de recompensas que a gente espera da vida e que a gente espera das situações. Tá? Existem as recompensas reais e existem as recompensas imaginárias. As recompensas reais que a gente tem pelas coisas na vida são o dinheiro ganho por um trabalho bem feito, são o amor recebido de alguém que você ama, que retribui o seu amor, são coisas palpáveis, ainda que você diga assim, mas amor não é uma coisa palpável, mas é real. Quando você recebe o amor de uma pessoa, quando você está bem com as pessoas que você ama, com a sua mãe, com seu pai, e com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado e tal, estar bem e o relacionamento correr bem e você dá carinho, a pessoa te dá carinho, e os teus filhos e as pessoas que você ama, isso é sim recompensa. Pode não ser um objeto, não é igual ganhar dinheiro, mas é uma recompensa por coisas, né, da vida. A gente tem essas recompensas. Se você tem um relacionamento bom, que funciona bem, você sabe o trabalho que dá manter ele funcionando bem. Né? Qualquer relacionamento no início é perfeitinho e tal, mas as coisas não são tão simples. Filhos são coisas que a gente ama profundamente, mas que dão um trabalho danado. E a recompensa muitas vezes é só vê-los felizes, já nos basta. Então essas são recompensas reais, coisas que valem a pena, tá? Por outro lado, existem as recompensas imaginárias. As recompensas imaginárias, em sua maioria,
elas não valem a pena. Elas são formas de compensação que a gente usa. A gente normalmente usa como prêmio de consolação quando não consegue ter as recompensas reais. Então, as recompensas imaginárias funcionam mais ou menos assim. Há uma forma positiva de ter uma recompensa imaginária, tá? Não é ruim, não, sempre. Mas deixa eu te dar um exemplo de uma forma positiva de ter uma recompensa imaginária. Você tem lá seu filho ou você mesmo, e você participa de uma competição atlética, tipo, sei lá, uma corrida e tal. Tá? E você, vamos supor que você ou seu filho, ou sei lá quem, alguém, essa pessoa participou querendo ganhar, participou para ganhar, treinou para ganhar, tá? E aí chega lá e aí o outro, o oponente, os oponentes são muito mais bem preparados, ou sei lá o que, e aí você não ganha, né? Ou seu filho não ganha, tá? E aí, bom, a recompensa que ele queria era o pódio, né? A recompensa que ele queria era ter ganho aquilo, era ter conseguido aquilo que ele queria conseguir. Mas ele não conseguiu. E aí você consola o garoto, ou se consola, dizendo, não, mas eu sei que eu fiz o melhor que eu podia, o importante é competir, e tal. E essas coisas que a gente faz, né? Que são maneiras da gente meio que compensar. Na verdade, a gente queria ter ganho o negócio, mas não ganhou e a gente então fica tentando compensar isso, consertar isso, tá? Com, vamos dizer assim, desculpas, né? E nesse caso, por exemplo, é um caso positivo, né? Imagina, você tem um filho pequeno e ele treinou pra caramba, aquela competição de judô e tal. E chega lá, ele perde, aí você fala, não, meu filho, mas você lutou com muita honra e tal, essas coisas, né, que a gente vai falando. E esse é um ponto legal. Às vezes a recompensa imaginária, né, a recompensa linguística, né, como eu costumo chamar, ela é ruim no sentido de que, mas também o outro roubou, então o cara começa a tentar tirar a honra de quem ganhou, tá? Como se fosse assim. Então, eu não tenho a medalha, mas o outro ganhou só porque roubou. Ganhou porque o juiz, né? Não se faz muito isso em futebol, né? Então é recompensa linguística, compensação. O cara perdeu, né? Mas o juiz é ladrão. Não, mas esse jogo foi roubado, por isso e isso. Ou aconteceu isso. Então a gente fica tentando desonrar a vitória do adversário, né? Então, isso é um exemplo meio tosco até para isso que eu estou tentando explicar, mas acredito que você está entendendo direitinho, tá? E, bem, numa situação dessa, né, em que o menino se esforçou e treinou e tal, mas não deu para ganhar. Deu porque o outro era mais bem preparado, o outro treina mais, o outro é um pouquinho maior, sei lá. Não deu, é fato da vida. A gente não ganha sempre, a gente não consegue sempre o que a gente quer, a gente não bate todas as metas que a gente quer. Né? A vida é assim, tem coisas que estão dentro do nosso controle, tem coisas que estão fora e tal. Então a gente fala uma palavra de ânimo para si mesmo e diz, não, vou continuar treinando, vou continuar lutando, da próxima vez eu bato essa meta, e por aí vai. Tá? Isso é normal. O problema é que, às vezes, a pessoa fica muito acostumada com a recompensa imaginária. Veja bem, a pessoa, o menino foi competir, perdeu a luta lá. E aí, ele chega em casa, tem aquele papo, não, mas não é luta, foi muito bom e tal. Aí ele chega e vem a mãe e tal, e aí, perdi minha mãe, coitadinho de mim e tal. Aí a mãe enche aquele carinho todo. O menino começa a ter um certo ganho com aquela história toda de ser um derrotado, entendeu? Ele começa a ter, né, esse negócio de perder não é tão ruim assim não e tal. Então ele começa a se acostumar a ter aquele negócio, ao invés de ter a recompensa real, ter a recompensa de contar uma história. Olha só, de contar uma história. E nessa história ele foi injustiçado. Nessa história
Na verdade, era para ele ter ganho. Nessa história, ele é que estava certo. Nessa história, e por aí vai. Né? E algumas crianças, então, crescem com esse negócio. Na nossa cultura, isso é muito comum. Tá? Crescem com esse negócio de... olha, eu não consegui, mas a história é a seguinte. Então, eu não consegui bater essa meta, mas a verdade é que o sistema é muito injusto e é impossível bater essa meta. Então, tá, entendi. Então você não ganhou esse dinheiro, mas você tá certo, realmente não dava para ganhar esse dinheiro, entendi, tá? Então, a pessoa assim, olha, eu não consegui passar nesse concurso, mas é porque a banca é rígida demais, é impossível, ninguém consegue passar. Tá, entendi. Então você não passou no concurso, você não tem esse emprego público que você queria, você não tem seu salário garantido, mas tudo bem, não é culpa sua, é o sistema. Realmente o sistema é impossível de ser, tá? Não, rapaz, eu não tô mais me relacionando com essa mulher, porque ela é uma maluca, essa mulher é impossível de se relacionar, não tem jeito. Tá, entendi. Então você não tem mais um relacionamento, não tem mais uma pessoa que te amava, não é mais sua, a pessoa não te ama mais, vocês não têm mais um relacionamento, mas tudo bem, porque é uma maluca, uma pessoa... Você entende? A gente começa a substituir as coisas boas da vida pelas explicações. A gente começa a substituir as recompensas reais pelas recompensas imaginárias, pelas recompensas linguísticas. A gente começa a preferir ter razão do que ser feliz. A pessoa começa a se acostumar. Ela começa a achar que uma boa explicação de por que ela não tem a saúde, o dinheiro, o amor, o emprego, seja lá o que for, ela começa a achar que essa boa explicação vale tanto a pena quanto seria ter a saúde, o dinheiro, o emprego, o amor. Ela começa a substituir coisas reais, palpáveis, boas e agradáveis por histórias que ela conta. E nessas histórias ela é injustiçada. Nessas histórias ela merecia ter ganho, mas não ganhou. Nessas histórias ela está com a razão. Então na vida a gente tem esses dois tipos de recompensa sempre. Tá? Ou a gente está com a razão, ou a gente tem as coisas. Ou você está com a razão, ou você tem um relacionamento funcionando bem. Ou você está com a razão, ou você passou no concurso. Ou você está com a... É mais ou menos assim, entende? E aí você pode me dizer assim, não, mas eu posso ter um relacionamento funcionando bem e quando a gente briga, às vezes, ter razão. Olha, até pode, entende? Mas se você for a pessoa que está sempre buscando ter razão, você não vai conseguir fazer as concessões necessárias para ter um bom relacionamento. Você não vai conseguir se superar o suficiente para passar num concurso. Você não vai conseguir fechar as vendas que você tem que fechar. Porque você está com a razão, você joga umas coisas na cara do cliente que não deveria jogar. Eu trabalhei muito tempo treinando vendedores. Os vendedores que têm razão, eles não têm dinheiro. A palestra que eu criei, que tem esse CD e que circula o mundo inteiro, tem como título: quem tem razão não tem dinheiro. E ela se estende, esse conceito se estende. Se você tem sempre razão, você não tem amor. Se você tem sempre razão, você não tem a pessoa amada perto de você. Se você tem sempre razão, você não tem nem teus filhos. Vai chegar um tempo que até teus filhos te abandonam, não aguentam uma pessoa tão chata. Se você não tem razão, você perde as coisas. Se você tem razão, só quer ter razão, só pensa em ter razão, a ter razão passa a ser a sua recompensa. Entende? Na vida. Então, você acaba... Isso é inconsciente, ninguém faz isso de propósito, mas você acaba montando a sua vida em torno de situações em que você não tem os resultados, mas você tem razão. Mas você tem sempre uma boa explicação porque você não tem os resultados. Você é uma pessoa que está viciada em explicações. E as explicações são muito perigosas, porque elas nos consolam, elas nos dizem o que deu errado, o que deu certo, mas elas podem acabar se tornando a própria recompensa. Elas podem acabar se tornando a própria recompensa. Não, mas você sabe por que eu não consegui isso assim?
E vem uma história enorme que a pessoa te conta. E ela te conta essa história e você fica até com pena dela e tal. Mas a pena não vai trazer de volta o amor que ela perdeu, ou não vai trazer de volta o dinheiro que ela não ganhou. Não vai, essa pena não resolve nada, é uma falsa recompensa afetiva, entende? Então, você tem um relacionamento, você está negociando. Às vezes tem uma coisa que é muito importante para a pessoa que você ama, que para você não tem muita importância. E a pessoa pede, pô, por favor, não faça assim, eu não gosto assim. Mas você não quer abrir mão e dizer assim, não, mas você também tem essa coisa que eu não gosto, e não sei o quê. E fica, e aí empata. E você ganha discussão, sabe? Você ganha discussão. Mas a pessoa se sente não atendida. E eventualmente você pode perder essa pessoa. Quando a gente procura ter sempre razão, sem observar as situações, sem negociar, sem ver o que realmente a pessoa está trazendo para a mesa, né, como a gente diz, a gente perde as pessoas, a gente perde os negócios, a gente perde as coisas boas. E é um hábito, entende? É um hábito que você fica. Fulaninho ganha todas as discussões. Quando falam para mim, fulaninho ganha todas as discussões, a não ser que seja um cara que trabalha com debate, onde tem gente que o trabalho do cara é debate, tá? Então, advogado criminalista, o trabalho dele é debate. Ele vive disso. Ele vive de ganhar discussão. Esse é o trabalho dele. Ótimo, então vamos todos ser. Tá? Mas, a não ser que a sua profissão exija isso, um político tem que ganhar discussão, pelo menos na frente dos outros. Tá? Que aí ele ganha voto. Nem sempre ele ganha voto, mas se ele for bom de debate, você sabe, né? Porém, se não foi um caso desse, você me fala assim, fulano ganha todas as discussões, eu tenho certeza que é uma pessoa infeliz. No íntimo, a pessoa pode não admitir, a pessoa pode, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de recompensas a gente tem procurado na vida. Que tipo de coisa a gente tem procurado. E você, talvez você esteja ouvindo isso e não se identifique, fala assim, não, eu não sou essa pessoa. Pelo contrário, eu sou uma pessoa até bastante flexível, cedo demais. E talvez você, relembrando aquela semente em que nós falamos sobre o sistema de valores, né? Talvez você até seja uma pessoa de alto sacrifício. Talvez você seja a pessoa que se sacrifica demais. E cuidado, porque quem se sacrifica demais às vezes está querendo ter razão também. Cuidado, toma muito cuidado, se analisa, tá? Mas, como eu dizia, você pode não ser essa pessoa que está sempre tentando ter razão, mas você vai identificar rapidinho que há pessoas assim perto de você. E que essas pessoas são sim difíceis de lidar. São sim pessoas que não conseguem entender determinadas necessidades afetivas que você tem, alguma coisa assim. Então, mas você pode também ter se identificado, dito assim, Mauro, eu acho que eu sou um pouquinho assim. Não totalmente, mas eu acho que eu sou um pouco assim, fico querendo sempre ter razão, e de repente você vai lembrar de uma discussão que você teve com teu marido, com tua esposa, com tua mãe, teu pai, teu filho, sei lá, em que você, no final das contas, teve razão, mas o resultado não foi legal. Tá? E eu não estou falando que você tem que ser aquela pessoa debilóide que diz sim para tudo, que concorda com tudo, é óbvio que não. As coisas precisam ser negociadas, você não tem que aceitar tudo. Mas entenda, as negociações... Eu tenho um vídeo no YouTube sobre negociação, né? As negociações, elas precisam... Se você quer um relacionamento de longo prazo, funcione, seja relacionamento entre duas pessoas, seja relacionamento entre duas empresas, as negociações precisam ser boas para as duas partes. Precisam ser boas para as duas partes. E eu canso de ver, às vezes, em terapia de casal, isso é muito comum. E é mais comum a mulher vir com essa reclamação. Mauro, eu tento falar para ele as coisas que eu quero, e aí ele começa a argumentar comigo, e ele é tão racional que ele acaba ganhando a discussão. Mas a verdade é que eu ainda quero que ele faça isso assim, ou eu ainda quero. Então, quer dizer, ali está um marido que sempre tem razão, mas que está deixando sistematicamente essa esposa insatisfeita. Isso é muito comum, você não tem noção. De cada 10 casais que fazem terapia de casal, 9 a mulher vem com uma declaração dessa, ou o cara. Mais comum ser a mulher. Então, desses 9, 6 são a mulher reclamando e 3 são o cara. Mas é muito comum, é muito comum. Eu convivi com pessoas que ganhavam todas as discussões, mas eu sempre saía frustrado convivendo com essas pessoas. Algumas delas eu não convivo mais, porque eu não aguentava mais. Cara, não dá pra ser amigo dessa pessoa, não dá pra namorar essa pessoa, não dá pra... Porque eu peço as coisas, eu falo o que eu quero, o que eu preciso, e essa pessoa sempre tem um argumento.
E essa pessoa gosta de ganhar discussão, entende? E meu negócio não é ganhar discussão, meu negócio é chegar no resultado final. Então, às vezes, isso acontece às vezes com cliente, com paciente, que chega e ele vem cheio de razão, defendendo a doença dele, né, o problema que ele tem, e ele defende aquilo, parece que ele veio para se tratar, mas parece que ele quer, entendeu? Ele quer provar por A mais B que é justo ele ser doente, ele ter aquele problema. Como eu não discuto, eu deixo ele falar assim, não, claro, tua situação, claro, que é isso, você tem que ter, era para ser até pior e tal. Né? Mas enquanto isso, vamos fazendo um trabalho. Quer dizer, enquanto eu estou concordando com ele, estou fazendo um trabalho por debaixo do pano, estou fazendo... porque meu objetivo é que ele resolva esse problema e saia dali e tenha alta. Esse é o meu objetivo. Meu objetivo não é ganhar discussão, nem com cliente, nem com paciente, nem com amigo. Meu objetivo não é ganhar discussão. Eu sou ruim de ganhar discussão, para te falar a verdade. Eu sou bom de chegar no resultado final. Eu sou bom de negociação, mas eu sou ruim de ganhar discussão. Você vai ver que muitas vezes eu cedo, pensei que o Mauro ia lutar mais nesse ponto. Mas eu cedo e dali a pouco você percebe que eu consegui o que eu queria. Por quê? Porque razão não me basta. Se eu estou trabalhando, se eu sou um vendedor, meu objetivo é vender o produto, deixar o cliente feliz e receber a comissão. Meu objetivo é a comissão, não é ganhar discussão com o cliente, não é dizer para ele que falar mal do outro produto que ele usa, não é dizer que a religião dele não presta, não é nada disso. Meu objetivo ali é a comissão, eu sou um vendedor, eu quero todo mundo feliz e eu quero minha comissão, é isso. Então o cara me fala um troço que eu não vou ficar discutindo, meu objetivo ali é outro, entende? É outro. Tô cuidando da educação do meu filho, eu preciso que ele entenda que droga é uma coisa ruim para ele. Não, aí eu não posso ceder nesse ponto. Mas o meu objetivo não é irritar o meu filho, não provoqueis o vosso filho a ira. Não é irritar o meu filho ao ponto de que ele chegue a pensar em usar droga por pura rebeldia. Meu objetivo é que na hora que ele esteja na situação em que seja oferecido para ele uma droga, ele diga não. Meu objetivo é esse. Então eu posso deixar ele ganhar medos e discussões em cima de mim, não tem problema com isso. Mas eu preciso ter o controle do que está acontecendo, preciso saber o que está acontecendo, entende? Então, até isso você perde, porque quando você está prestando atenção só em como ter razão, você não consegue controlar as outras variáveis da conversa. Uma negociação tem muitas variáveis. Você precisa ver a fisiologia da pessoa, as expressões faciais, você precisa entender o que ela está sentindo, qual o impacto que tem cada palavra que você fala, para você ir calibrando, mudando os seus argumentos, porque você não quer ganhar discussão, entenda isso, você quer chegar a um resultado final. Eu estou discutindo com a pessoa que eu amo, qual o resultado? Que esse relacionamento seja bom, que esse relacionamento seja gostoso. Eu não quero ter razão e provar para ela que ela está errada quando fala. Não, isso não vai adiantar nada. Isso, mesmo que ela esteja errada, entende? Meu objetivo, na verdade, ali é o quê? Fazer, primeiro, se tem uma coisa que ela faz que eu não gosto, meu objetivo é fazer ela parar de fazer aquilo ali. E que ela entenda que está fazendo uma coisa boa, que vai ser bom para o relacionamento. Então, eu não quero ganhar discussão, mas tem pessoas que estão tão atentas a ganhar discussão que elas não observam as variáveis de uma negociação. E existem muitas coisas. Negociação é uma coisa tão rica, tem tantas coisas para você observar. O rumo que está tomando, os argumentos, o nível de especificidade do tema. E existem tantas coisas para se observar numa negociação, mas quando você está preocupado em ter razão, você não consegue prestar atenção, porque seu foco está em ter razão e não no resultado final. Entende? Imagina uma negociação mundial, imagina aquela famosa negociação do Gorbachev com o Ronald Reagan. Famosa negociação. Você imagina se eles estivessem ali preocupados em ter razão. Não ia resolver nada. Outras negociações anteriores, as pessoas estavam preocupadas em ter razão, não deu em nada. Imagina aquela situação na Baía dos Porcos. Imagina aquela situação. Crise dos mísseis. Se você quiser pesquisar, se você não sabe do que eu estou falando, pesquisa depois no Google. Imagina aquela situação. Quer dizer, se eles ficassem muito preocupados, quero ter razão e tal, simplesmente bomba nuclear, acabou, a Terceira Guerra Mundial, acabou, a humanidade ia começar tudo zero. Quer dizer, o nego não pode estar preocupado em ter razão ali. Não, eu estou com a razão. A humanidade foi destruída, mas eu estou com a razão. Pô, cadê a vantagem nisso? Entende? Então, a gente precisa estar atento ao que a gente espera da vida. E às vezes, você vai perceber que muitas vezes, ou como uma vez eu dei uma palestra dessa, e um senhor veio me procurar,
um senhor com quase 60 anos, disse assim: meu filho, hoje eu percebi que eu passei a vida inteira tentando ter razão. E eu acho que é por isso que eu tenho esse meu filho que não fala comigo, essa minha filha que não sei o que lá. Pelo que ele mesmo me contou, e ele disse assim: Mauro, eu sou um insuportável. Eu acabei de perceber hoje que eu sou um insuportável. Porque o cara passou aquilo. Mas ele tem culpa disso? Também não. Ele foi criado num ambiente, a mãe dele era assim, sei lá. E ele ficou sendo assim, e ele acabou meio que estava sozinho na vida. Porque era insuportável. Ele ganhava todas as discussões, mas as pessoas não se entendiam, sabe? Então, que tipo de recompensa você tem procurado? Que tipo de ganho você tem tido? Você consegue as coisas ou você tem histórias para contar explicando por que você não consegue as coisas? Você pode estar na mesma situação desse senhor que chegou numa determinada idade da vida e percebeu que, putz, perdi um tempão procurando a coisa errada, né? E ao invés de você se lamentar, que já seria uma compensação, já seria um ganho imaginário, né? Ao invés de sentar e se lamentar, você vai agora fazer alguma coisa a respeito, vai mudar a tua conduta, vai procurar entender melhor, ou talvez procurar estudar negociação, sabe? Procurar estudar liderança. Poxa, a liderança tem tanto de negociação, tem tanto de flexibilidade, de abrir mão. A gente vê o líder como um cara radical e tal, mas um bom líder, ele tem a flexibilidade necessária. Ele é rígido em certos pontos, que são fundamentais, que estão ligados à visão dele, mas ele tem a flexibilidade necessária. Estude liderança, estude negociação. Entenda que, em algumas situações, não ter razão vai ser a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida.